Oi, eu sou a Luana. Seja bem-vindo ao canal Contos Aterrorizantes. Esse é o nosso espaço de contos e relatos noturnos, feito para você que, assim como eu, ama mergulhar em histórias sombrias. Vou dedicar muito tempo e carinho a esse canal para trazer para você conteúdo de qualidade. Aqui, você vai ouvir relatos assustadores, estranhos e inexplicáveis. Histórias que talvez tirem seu sono ou sua paz. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver um novo conto, você vai ser o primeiro a saber. Agora pegue seu fone, apague a luz e vem comigo. Vamos ouvir agora O Sino da Capela. Meu nome é Marcelo, e essa história aconteceu quando eu tinha 17 anos, em 1994. Nunca contei pra ninguém em detalhes, porque até hoje duvido do que vi. Mas o que vivi naquela vila próxima da Serra Gaúcha não foi sonho nem invenção. Naquele inverno, meus pais decidiram me mandar para a casa da minha avó, Dona Zefa, que morava sozinha em uma vila afastada. Um lugar que nem aparecia no mapa, enfiado entre montanhas, neblina e mata fechada. Segundo minha avó, lá tinha mais alma do que gente. Era um daqueles lugares onde o tempo parece não andar, onde tudo é silêncio. E quando não é, você prefere que fosse. A vila tinha poucas casas de madeira, uma vendinha improvisada e uma capela velha no alto do morro. Era o único prédio de pedra do lugar, com um sino antigo no topo. Ele nunca tocava. Ou pelo menos, era o que diziam. Na primeira semana, tudo foi tranquilo. Eu dormia cedo, ajudava minha avó a catar lenha e às vezes subia o morro para ver o pôr do sol perto da capela. A construção era linda, mas tinha um ar carregado, como se alguém te observasse o tempo todo lá dentro, mesmo estando vazia. Um dia, vi uma senhora com um lenço preto na cabeça subindo o morro. Pensei que era só alguma moradora indo rezar, mas quando cheguei perto, ela não estava mais lá. A porta da capela estava entreaberta. Empurrei devagar. Estava escuro, só a luz do fim da tarde entrava pelos vitrais sujos. E então ouvi um leve tilintar metálico. O sino, mas ele não estava balançando. Desci correndo. Naquela noite, minha avó percebeu que eu estava estranho. Viu alguma coisa? Perguntou. Respondi que era só impressão. Ela suspirou e disse que o sino tocava sozinho às vezes, e que isso não era bom sinal. Fica longe da capela quando escutar, advertiu. Tentei rir, mas percebi que ela não estava brincando. Na madrugada seguinte, acordei com o som do sino. 3 badaladas lentas. E então, silêncio total. Fui até a janela. A neblina cobria tudo. Mas lá no alto, juro que vi alguém de pé, parado em frente à capela. Estava me olhando. Fiquei paralisado. Só consegui dormir quando o céu clareou. Nos dias seguintes, perguntei aos moradores sobre a capela. A maioria evitava o assunto. Um senhor chamado Seu Jaime, que costumava beber na venda, foi o único que respondeu. Disse que aquela capela devia ter sido fechada, que o sino fora usado em velórios de peste e que, segundo diziam, cada badalada chamava quem estava para morrer. Acrescentou que o sino não tocava desde que o padre morrera lá dentro, sozinho. Perguntei como ele havia morrido. Seu Jaime respondeu que se enforcara com a corda do sino, embora ninguém tivesse visto o corpo. Voltei para casa tremendo. Minha avó apenas balançou a cabeça e disse: agora já sabe por que ninguém toca o sino, e por que ele não parou de tocar sozinho. Na terceira semana, o sino tocou de novo, uma única vez, às 3h47 da madrugada. Na manhã seguinte, Seu Jaime foi encontrado morto. Ataque do coração, disseram. Mas ninguém da vila pareceu surpreso. Comecei a ficar paranoico. Cada som no vento me lembrava o sino. Dormia mal, comia pouco. Até que numa tarde nublada vi novamente a senhora do lenço preto. Subia o morro devagar. Dessa vez decidi seguir. Ela andava com dificuldade, mas nunca olhava para trás. Entrou na capela e deixou a porta aberta. Esperei alguns minutos antes de entrar também. Lá dentro, o cheiro era forte. Mofo, vela queimada, ferrugem. A senhora não estava mais lá. Mas no altar, uma vela acesa tremeluzia. Não havia vento,
nem fósforo por perto. No chão empoeirado, pegadas. Não eram dela, eram descalças, compridas, como de alguém que arrastava os pés. Olhei para cima. O sino estava parado, mas a corda balançava levemente. Saí correndo e prometi a mim mesmo nunca mais voltar ali. Na noite seguinte, minha avó teve uma crise forte de falta de ar. Era cardíaca. Desesperado, corri atrás de ajuda. Quando voltei com o único morador que tinha carro, ela já havia partido. Na missa de 7º dia, realizada na mesma capela, o sino tocou sozinho durante a oração final. Todos ficaram em silêncio. E ninguém comentou depois. Parecia que já sabiam o que aconteceria. Fiquei mais uma semana antes de voltar para a cidade. Passei meus dias sem sair do quarto, só escrevendo o que vivi, tentando entender. Na última madrugada, antes de ir embora, acordei às 3 da manhã. Estava escuro, mas ouvia um barulho constante lá fora. Não era o sino. Era como se algo arrastasse corrente no chão de pedra. Olhei pela fresta da janela e vi a senhora do lenço preto parada no portão. Mas havia algo errado. Ela estava flutuando. Os pés não tocavam o chão. E o rosto dela, quando ergueu lentamente na minha direção, não tinha olhos. Só sombras fundas. A boca se movia, mas nenhum som saía. Fechei a janela e me escondi no canto até amanhecer. Voltei para a cidade, tentei seguir a vida. Anos se passaram. Contei parte disso como história de terror para amigos, mas nunca levaram muito a sério. Mas até hoje ainda posso escutar o sino tocando. Vamos agora para o nosso segundo relato da noite. A Casa da Curva. Oi, meu nome é Juliana. Tenho 27 anos hoje, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 16. Eu morava com meus pais no interior de Minas Gerais. Era um lugar tranquilo, mas como toda cidade pequena, tinha suas lendas. E uma delas envolvia uma casa velha numa curva da estrada rural, afastada do centro. Todo mundo chamava de a Casa da Curva. Diziam que era amaldiçoada, que ninguém conseguia morar lá por muito tempo. Alguns diziam que viam luzes acesas de madrugada, mesmo com a casa abandonada havia décadas. Outros juravam ouvir gritos ou uma música antiga tocando do nada. Eu nunca levei isso muito a sério, até aquele dia. Era um sábado à tarde. Eu tinha discutido com meus pais por causa de um namoro escondido e saí de casa furiosa, com a bicicleta. Peguei a estrada de terra que levava para o sítio da minha avó, parei para beber água e notei onde estava bem em frente à Casa da Curva. Ela era como eu lembrava, janelas quebradas, o portão enferrujado caído no chão, mato alto em volta. Mas havia algo diferente. A porta da frente estava entreaberta. Nunca tinha visto aquilo antes. Por impulso, e talvez para provar para mim mesma que aquelas histórias eram bobagem, resolvi entrar. O ar lá dentro era pesado, abafado, e tudo tinha cheiro de coisa antiga e mofada. O chão de madeira rangia a cada passo. A sala estava cheia de móveis cobertos por lençóis empoeirados. Quando fui puxar um dos panos para ver o que tinha embaixo, ouvi um som seco vindo de um quarto. Parecia um arrastar de móveis, ou de passos. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando racionalizar. Talvez foi um bicho, pensei, mas então ouvi de novo, dessa vez mais alto, como se alguém tivesse batido com força na parede de madeira. Meu coração disparou. Eu devia ter saído correndo naquela hora, mas a curiosidade foi mais forte. Me aproximei devagar do quarto, com o celular na mão como lanterna. Quando cheguei ao corredor, o clima mudou de um jeito estranho. O ar ficou gelado, mesmo sendo verão. E então, uma das portas do fundo começou a se abrir sozinha, bem devagar. Continuei parada, olhando, sem saber se fugia ou filmava. De dentro do quarto saiu um som baixo. Uma música, como uma caixinha de música tocando uma melodia antiga e distorcida. Meu corpo inteiro arrepiou. Aquilo era impossível. Não havia ninguém ali há anos. Ainda assim, a música continuava. Me aproximei da porta, lentamente, e quando pus o pé dentro do quarto, vi algo que me gelou até os ossos.
Havia uma boneca sentada no meio do chão, com os olhos fixos em mim, e ela estava sorrindo. Aquela boneca não era normal. Tinha o rosto sujo, rachado em algumas partes, e os olhos eram de vidro, mas davam a sensação de que me seguiam. O sorriso estava torto, como se alguém tivesse entortado a boca à força. E a música ainda tocava, embora eu não visse nenhuma caixinha de música por perto. Dei um passo para trás, tentando não fazer barulho, e ouvi a porta atrás de mim bater com um estrondo. Virei na hora, ofegando, mas não havia ninguém. Quando me virei de novo para a boneca, ela não estava mais lá. Não tive tempo de pensar. Um barulho forte, como uma risada infantil misturada com uma respiração pesada, ecoou do canto do quarto. A lanterna do celular começou a falhar, e o ambiente ficou escuro por um segundo que pareceu uma eternidade. Quando voltou, vi a boneca novamente, agora mais perto de mim, no pé da cama. Eu não vi ela se mover. Não vi ninguém encostar nela, mas ela estava mais perto. O medo tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Tentei abrir a porta, mas ela parecia trancada, mesmo sem chave. Bati, gritei, chutei. Nada. A música parou de repente. Um silêncio denso caiu sobre o quarto, e foi aí que ouvi uma voz, bem baixinha, sussurrando: "Você não devia estar aqui." A voz era de uma criança, mas não soava inocente. Tinha algo sombrio, vazio. Eu encostei na porta com força, implorando para aquilo acabar, e então senti um toque no meu ombro. Quando me virei, não vi ninguém, mas o quarto estava diferente. O papel de parede parecia novo, os móveis não estavam mais cobertos, e do outro lado do quarto, uma menina me olhava. Devia ter uns 7 anos, vestido branco, cabelo preso com uma fita vermelha. Ela não parecia agressiva, apenas triste. "Me ajuda", ela disse, com lágrimas nos olhos. Aquela visão me deixou confusa. Será que era um espírito pedindo ajuda? Ou parte de algum pesadelo que eu estava vivendo? Antes que eu pudesse reagir, ela apontou para o chão. Olhei e vi uma marca estranha nas tábuas, como se algo tivesse sido arrastado dali muitas vezes. E então o cenário mudou de novo. Tudo ficou escuro. Silêncio total. A porta se abriu sozinha atrás de mim. Saí correndo. Nem olhei para trás. Tropecei, bati com minha cabeça no batente da entrada e corri para minha bicicleta. Pedalei de volta para casa como se minha vida dependesse disso. Cheguei em casa em choque. Meus pais estavam desesperados, já me procurando há horas. Tentei contar, mas ninguém acreditou. Disseram que eu devia ter batido a cabeça e acabei imaginando tudo. Mas eu sei o que vi. Sei o que ouvi. Passaram-se dias e noites, mas algo não me deixava em paz. Às vezes, em silêncio, eu ouvia aquela música. Soava do nada. E sempre que isso acontecia, sentia um par de olhos me observando. Como se ela estivesse ali, mesmo sem que eu a visse. Nas primeiras semanas, tentei acreditar que tudo tinha sido coisa da minha cabeça. Talvez o susto, a queda, a discussão com meus pais, tudo tivesse se misturado. Mas então começaram os sinais. Coisas pequenas. O rádio do meu quarto ligava sozinho, sempre de madrugada, tocando uma música antiga, instrumental, melancólica. A mesma melodia da casa. Eu desligava, trocava de estação, até tirei da tomada. Mesmo assim, ele ligava. Sempre a mesma música. Uma noite, acordei com a sensação de peso, aos pés da cama. Não consegui me mexer de imediato, mas quando consegui abrir os olhos, vi uma sombra sentada ali. Pequena, imóvel. Quando pisquei, ela desapareceu. Tentei gritar, mas a voz não saía. Foi quando senti o sussurro: "Me ajude." Depois disso, comecei a buscar respostas. Falei com moradores antigos, gente que vive na região há décadas. Foi assim que descobri que nos anos 60, uma família morava naquela casa. Pai, mãe
e uma filha pequena chamada Helena. Numa noite silenciosa, algo horrível aconteceu. O pai teria perdido o controle, tirado a vida da esposa, e depois, ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele se matou. Outros, que foi encontrado morto dias depois, completamente desfigurado. E Helena sumiu sem deixar rastros. Nunca encontraram o corpo. Desde então, ninguém mais conseguiu viver ali. Os poucos que tentaram contaram histórias de gritos, sussurros e olhos observando do escuro, até desistirem. Quando ouvi o nome da menina, gelei. No sonho, ela nunca disse como se chamava, mas agora tudo fazia sentido. Na noite seguinte, sonhei com ela de novo. Estava sentada no chão do mesmo quarto, o vestido branco manchado de terra, o cabelo bagunçado e lágrimas nos olhos. Ao lado dela, a boneca, com um dos olhos arrancado. Ela me olhou, com a voz fraca e cortante. Ele me escondeu debaixo. Acordei com o coração acelerado e uma certeza queimando no peito. Era um pedido. Ela queria ser encontrada. No dia seguinte, voltei para casa. Era manhã. Levei uma lanterna, um pé de cabra e o celular gravando tudo. O ar dentro da casa parecia mais denso. Fui direto ao quarto. Lá, no canto onde ela havia apontado no sonho, comecei a levantar as tábuas do assoalho. Debaixo delas, havia terra fofa. Cavei com as mãos, sem pensar, até tocar um tecido velho apodrecido. Dentro, restos pequenos. Chamei a polícia. Semanas depois, o laudo confirmou. Eram ossos de uma criança, compatíveis com alguém da idade de Helena. O caso foi reaberto. A cidade inteira ficou em choque. Finalmente, o mistério da Casa da Curva tinha um fim. Mas nem tudo terminou. A boneca nunca foi encontrada. E às vezes, à noite, ainda ouço aquela música. Não com medo. Agora ela soa como uma despedida. Um agradecimento. Talvez eu tenha ajudado Helena a descansar. Mas às vezes, quando o quarto está escuro e tudo está em silêncio, sinto o colchão afundar levemente, como se alguém se sentasse na beirada da minha cama. E quando olho de relance, vejo um sorriso. O mesmo, sorriso torto da boneca. Chegamos ao fim de mais uma história, mas o mistério continua. Se você ficou até aqui, comenta boneca, para eu saber quem encarou essa viagem arrepiante até o final. Curtiu? Então já deixa o like, compartilha com os amigos que também curtem um bom terror, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Te vejo no próximo vídeo.